Maravilha, Jesus. São palavras muito importantes para um pregador. Palavras que nos motivam. Eu aprendi a absorver essas palavras. Agora há pouco eu estava entrando ali, vi um garoto. Cadê o garoto que falou comigo ali? Levanta a mão aí. Chamo de garoto pela minha idade. Está lá atrás. Fica no corredor aqui, meu filho. Se não for quebrar a ética, vem cá, filho, vem cá. Para vocês verem que são coisas importantes. Esse povo te ama. Olha para lá. Vocês conhecem ele? Ele me disse uma palavra que mexeu com o meu coração. Ele disse alguma coisa semelhante. Gostei da sua pregação da outra vez. E já cheguei a desejar ser como o Senhor. Pense nisso. Eu disse para ele que o propósito de Deus é que ele seja infinitamente melhor. Olha para mim, querido. Não te constrangi não, né? Obrigado, querido. Corajoso. Vamos aplaudir a Jesus na vida dele. Não é para me fazer grande, para me desafiar a ser melhor. Eu desejo que não somente ele, mas que alguns de vocês desejem nesta noite algo a mais. Porque essa é a finalidade de estarmos aqui. Foi para isso que, creio que para isso o Espírito Santo me liberou, para estar apoiando meus colegas, que de uma forma ou de outra manifestaram interesse em me convidar para que eu possa me esforçar o máximo para incendiar. Vocês se lembram que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira. Eu estou na fila, mas não quero ir. Antes de inflamar uma multidão, de ver o que eu vejo, e de sentir o desejo de fazer o que eu faço. Sou consciente, não faço coisas extraordinárias, mas tudo que eu faço de todo o meu coração. Eu quero convidá-los para que leamos a santa palavra de Deus. E eu desejo a vocês uma boa noite. Boa noite. Eu me levantei daqui e fui lá para os nossos técnicos, pedi para que jogasse no telão. Porque é uma coisa que difícil da gente se acostumar, se adaptar. Mas é uma tendência. Não podemos fugir disso. E não é uma tendência boa. Não é. Reflitam comigo. Tem coisas que parece que é, mas não é. A tendência de nós carregar a Bíblia no celular é uma faca de dois gumes. Porque poucas as pessoas têm tirado tempo para folhear a Bíblia. Prossegue examinando no celular, e o celular é uma bênção se nós sabemos usar bem. Caso contrário, vai ser uma ferramenta para nos empurrar para o caminho do mal. Mas hoje eles colocaram ali. E você que tem a Bíblia, eu vou motivar vocês. Porque o que o Espírito Santo diz apenas nesses 2 versículos que nós vamos ler
é infinitamente maior do que se possa ler na letra e do que eu vou poder dizer para vocês. Fala-se de mistério. Mistério é mistério, irmão. Mistério não é para qualquer um, não. Mistério é algo que poderoso, grandioso, valioso, mas que a gente não consegue ver. A não ser que nos seja revelado, que seja descortinado, que eu creio que, numa boa parte, o Espírito Santo vai fazer isso para nós. Nós vamos bem devagar, porque vou refletir bastante nesse texto. O que é que está escrito ali? O mistério que estivera oculto, para ali. O mistério que estivera escondido, que ninguém via. Foi um mistério. Arrebentei com o meu carro, capotou, girou para... Foi um mistério. Outro carro surgiu que eu não vi. Não é assim que nós vamos dizer? Todo acidente é uma coisa que você viu quando aconteceu. E outras coisas que não é o meu objetivo, mas que o Espírito Santo já está iluminando vocês sobre ministério e mistério. Que esteve oculto, escondido, dos séculos e das gerações. Digam comigo, agora. Mais uma vez, agora. Todavia, se manifestou aos seus santos. Diga-se aos seus santos. Diga comigo, esta igreja está cheia de santos. Está cheio de santas. Se você der uma viradinha para lá, você toca numa santa. Se você virar para cá, toca num santo. É verdade, meu pastor. É verdade. Não me leve a mal, mas nós vamos dar uma mastigadinha. Eu preparei um estudo um dia falando sobre santidade, santos e santos. Irmãos, eu criei uma confusão na igreja. Porque tinha gente que dizia, aqui tem santo, aqui não tem santo, eu conheço cada um deles. Eu conheço cada uma delas. Você é santa? Quanta bronca você me dá lá em casa? Santo não dá bronca. O problema é que nós precisamos saber como é que nós somos santos. O que nos faz ser santo. Pense nisso. Aos seus santos. Diga comigo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, digam bem alto essa última frase. Olha para o irmão da direita e da esquerda, olhe bem nos olhos dele e diga isso. Olha para ele, irmã. Diga isso. Cristo em vós. Eu gostaria de motivar vocês, eu quero motivar vocês a que me acompanhem nesta mensagem que vai ser subordinada ao tema o poder de uma visão. Amém? Diga comigo, há poder numa visão. Põe a mãozinha aqui assim. Ó. Levante a sua face. Querido e amado Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador e ajudador. Todas as vezes que eu tenho precisado da sua ajuda, o Senhor me tem amparado. E aqui está o teu povo, precisando de ajuda. Então me ajude para que eu possa ajudá-los. Aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, que eu possa colocar dentro deles. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por gentileza.
foram os dias mais difíceis do meu ministério. Eu iniciei meu ministério numa fase em que o evangelho era detestado, há 50 anos atrás, vai fazer dia 22 de dezembro próximo. Eu sei o que é ser apedrejado, ser surrado, ser preso, ser perseguido. Eu sei o que estou dizendo para vocês. Mas esses dias que eu vivi foram os dias que mais me desafiaram. Desafiaram a mim e a minha esposa. Nós estávamos em Santa Catarina, concluindo um templo, e a igreja tinha paz. Sabe o que é quando está tudo enxutinho, tudo certinho, você não deve nada para ninguém. A construção estava sendo concluída. Nós estamos vivendo uma bela fase no nosso casamento. Porque na vida da fé tem os temporais. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas não havia temporal naquela época. Já houve. Mas depois da tempestade vem a bonança, né, mano? 3 filhas. Na época nós só tínhamos só as 3 filhas. De repente algo começou a acontecer, algo estranho. Eu fui tomado por uma tristeza mortal. Se fosse hoje, eu acho que os meus superiores me pegariam e diziam, ele está em depressão profunda. Eu não sabia o que estava acontecendo, não conseguia entender. Eu pregava na igreja, o povo era abençoado, cheio do Espírito Santo, falando línguas estranhas, e eu saía pelos fundos porque não queria que ninguém falasse comigo. Isso é preocupante, irmão. Quando você sente uma dor, você trata dela. Quando você está com problema, você vai tentar resolvê-lo. Mas quando você está com dor, com problema e não sabe por quê, e nós estávamos num estado que não éramos conhecidos. Eu tenho aprendido um segredo, uma chavezinha, que eu já falei hoje de manhã para quem estava aqui. Eu vou falar para vocês. Não é para fazer de vocês pessoas mesquinhas. É para que através da minha experiência de vida, vocês possam evitar alguns aborrecimentos. Pense no que eu vou lhes dizer. Na hora da dificuldade, na hora da tristeza, da dor, na hora em que os sonhos tomam conta de você, mas você está indeciso para tomar aquela decisão, não procure pessoas estranhas da fé. E nem certos amigos da fé para pedir orientação. Eles não estão vivendo o seu dilema. Eles não estão entendendo o que você está entendendo. Para não terem vergonha e constrangimento de não lhe dar nenhuma resposta, eles poderão lhe dar resposta completamente diferente. Vocês sofrer lá na frente. Por pessoas que não estavam vivendo e outras pessoas que não estavam querendo o seu sucesso. Porque bom seria que todos batessem palmas para nós quando nós falarmos de sonhos e ideais, mas não fazem isso. Eu aprendi desde cedo o sofrimento, a luta, as dificuldades ministeriais e familiares me levaram a entender que só existe um. É duro eu dizer isso, irmãos, mas eu preciso dizer para vocês. Na face da terra só existe um. Neste mundo você pode procurar e vai encontrar milhares de pessoas que se proporão para te ajudar. Mas só existe um que verdadeiramente pode te ajudar.
Jesus. Se você errar, fale com Ele, Ele te compreende. Ele vai te ajudar a levantar. Ele não vai lançar em seu rosto seu vexame, seu pecado, sua humilhação. Se você estiver doente, fala com Ele. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele vai onde ninguém pode ir. Ele disse com toda certeza: não te deixarei. Não te abandonarei jamais. Não, eu não estou dizendo fique mesquinho. Você não pode ter amigo. Você não pode ter colega, você pode ter amigo. Você pode ter colega, mas a amizade vai até um ponto. Quando você pedir dinheiro, já começa a se romper. Mas para o Jeová Jiré, você pode pedir tudo o que você quiser. Eu aprendi e entendi que o momento que eu vivia não haveria homem que pudesse nos ajudar. Nós fomos para a montanha, só eu e a minha esposa. Eu tinha um ministério baseado em campanhas, campanhas e campanhas. Eu só sabia fazer isso. Portanto, eu não sabia formar líderes. Eu não sabia preparar obreiros. Com muitas dificuldades, usando os materiais da igreja, eu formava alguns diáconos. Eu era o pastor faz tudo. Nós dois fazia tudo na igreja. Nós varria a igreja, nós arrumava tudo, era o pastor faz tudo. Pessoas queriam ajudar, não pode deixar que nós fazemos. Foi uma fase do ministério. Nós vamos pedir socorro para Deus. Nós oramos 6 meses na montanha. E quanto mais eu orava, pior ficava. Não desanime. Persista. Deus te ouve, mas tem o tempo certo que Ele quer te responder. Felizmente, numa noite, Ele respondeu: não é o meu objetivo revelar como Deus se revelou para mim hoje. Mas para sim, o que aconteceu posteriormente. Eu quero dar esse testemunho para vocês. Aí no domingo de manhã eu cheguei na igreja, entrei pelas portas do fundo, com a minha Bíblia, eu fui fazer um período de oração. Eu já sabia o que fazer. Ou seja, já sabia porque eu estava vivendo aquilo ali, porque foi na mesma semana. Abri a porta. Quando eu fechei a porta e fiquei de pé, o Espírito de Deus me falou. Muitas vezes pensam: Deus falou comigo. Como Deus falou contigo? É uma coisa que a gente precisa filtrar bastante esse negócio. Deus falou comigo. Como Deus falou contigo? Eu não ouvi a voz de Deus. Eu ouvi aqui dentro uma voz que me disse: abre a tua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, é o que nós lemos aqui. Eu soltei a chave de um lado e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, irmão, a Bíblia virou-se, essa palavra virou em chamas de fogo. Literalmente. Eu recebi um facho celestial que veio ao meu coração e eu caí de joelhos. Eu fiquei ali mais ou menos umas 2 horas, falando em línguas estranhas, em estado de verdadeira e plena comunhão com o Espírito Santo. E entre tudo que Deus me falou, o Espírito Santo me disse: se Cristo está na sua igreja, se Cristo está no meio do seu povo, o seu povo tem que fazer o que Jesus Cristo fez. Preste atenção. Sabe, queridos, nós, filhos de Deus, precisamos pensar um pouquinho melhor. O meu pastor estava falando que
que a gente fala e tem até algumas palavras que às vezes a gente fala sem sentir. Nós lemos esse texto, conhecemos esse texto. Mas eu quero convidar vocês para fazer aquilo que o Espírito Santo me convidou. Vamos vivê-lo. Eu li uma ilustração. Essa ilustração falava de um jovem pregador, muito dinâmico. Gostava de correr para um lado, para o outro, se enrolar nos fios do microfone, pular, bater no púlpito, era um verdadeiro artista. Num domingo de manhã ele entrou na igreja e estava fazendo um culto daqueles cultos violentos, talvez vocês não conheçam. Aqueles cultos que eu conheço e que talvez algum tempo no início eu até já fiz. Momentos de brincadeira com o povo. Isso eu nunca fiz, mas conheço pastor que faz piadas e até piadas indecentes. Piadas que provocam sensualidade na igreja. Se você vê na televisão, as redes sociais estão cheias disso. Está cheio disso, infelizmente. E é por isso que eu quero, não falando dessas coisas para não promover, eu quero levar vocês para outro caminho hoje. E ele percebeu que no banco da frente havia um jovem que estava elegantemente vestido e que olhava atentamente para ele. Para todo lugar que ele ia, o jovem ia olhando. Parecia que o jovem estava interessado, só faltou a canetinha para anotar. Parecia que o jovem estava interessado com aquilo que aquele moço estava falando, com aquele pastor estava falando. Foi um verdadeiro culto que todo mundo deu risada, todo mundo brincou, mas aquele moço não. Aquele moço olhava seriamente. E ele propôs no seu coração, depois, no encerramento eu quero falar com aquele moço me despertou uma certa curiosidade. O que ele está fazendo aqui? Parece que ele está interessado com a igreja. É aquela correria que vai acontecer hoje. Termina o culto aqui, vem um abraço, outro, aquela correria, e o jovem saiu. O pastor saiu correndo atrás e perguntou para o diácono, vocês não viram o moço assim? Ele passou aqui. Eu queria falar com ele. Nós também desejamos falar, mas ele saiu tão triste. Cabisbaixo e balançando a cabeça. E ele foi embora. Ele virou a esquina aqui, o pastor saiu correndo e o jovem desapareceu. Moral da história, quem era ele? Ele era aquele que nós usamos dizer, ele está no nosso meio. Irmãos, batam palmas que Jesus está aqui. Será que nós estamos acreditando? Hein, filhos queridos? Será que nós cremos de todo o coração que Jesus está aqui? A forma que nós nos comportamos, a forma que nós cantamos, que nós pregamos, a maneira que nós vivemos aqui, será que nós acreditamos que Jesus está aqui? Ou nós falamos da boca para fora? Aquele dia o Espírito Santo disse, o mistério que estava escondido. O mistério que muitos se interessaram, nossos patriarcas, profetas, homens e mulheres buscaram atentamente, mas estava escondido, eles não conseguiram ver. Mas agora, para esses santos, Deus decidiu revelar. E o mistério é Cristo em vós. E a chama do Espírito Santo me incendiou e naquele período o Espírito Santo começou a dizer, pense nisso.
Se você acredita que Cristo está no povo, se Cristo está na igreja, esta igreja tem que fazer o que Jesus fez. E então o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e mostrar o que Jesus fez. Como era a vida de Jesus. O que Jesus ensinava, irmãos. O que Jesus fazia. Como é que Jesus atendia as pessoas. Por que Jesus se dedicava? E houve uma revolução no meu coração. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo traz uma visão numa igreja, quando o Espírito Santo traz uma visão de renovação no pastor, porque não há avivamento, não há nenhum tipo de manifestação do poder de Deus numa comunidade, numa igreja, se não avivar o pastor. Deus determinou que seja assim. O agir de Deus não é no vertical, no meio da igreja. Quando o pastor se propõe a buscar, quando há um quebrantamento, quando há uma visão no pastor, o Espírito Santo muda o pastor. E um pastor transformado, ele consegue impactar e transformar uma igreja. Eu estava trabalhando numa determinada cidade, e na época, eu viajava bastante, eu fazia bastante seminários. Eu tive muitas oportunidades, irmãos. Nós tivemos mais de 17 transferências. A última, bem longe, que nós fizemos foi em João Pessoa. O meu pastor que está aqui hoje me dando a honra, a família. Te lembra, né, pastor? Ele investiu. Família aqui investiu, comprou um terreno lá em Campina Grande, te lembra, né, meu pastor? Nós tínhamos alugado uma sala, um salão muito grande da maçonaria, mas eles estavam querendo o prédio. Ele foi me visitar e comprou o salão e doou para a igreja. Merece uma salva de palmas para Jesus, não merece? Eu tive bastante oportunidade, irmãos. E numa cidade eu estava fazendo um trabalho de avivamento. É claro que eu não me lembro, não tinha me lembrado do que tinha acontecido. Mas era um momento em que eu me lembro muito bem que o tema que eu estava pregando naquele dia era restaurando a autoridade. Eu convidei o povo a ficar de pé. E eu motivei. Em todos os níveis que estivesse precisando de uma restauração. E houve realmente, irmão, nós tínhamos mais ou menos uns 60 pastores, uns 600 pastores. Encerrou. Alguns meses depois, eu recebi a visita de um pastor. E ele me telefonou e disse, eu preciso conversar com o senhor. Eu já o conhecia. Falei, pois não? Marcamos um lugar e ele veio. Ele disse, pastor, hoje eu vim aqui para agradecer a Deus. Preste atenção no que Deus faz, irmão. Coisa semelhante o Espírito Santo vai fazer aqui no nosso meio hoje. Eu pedi a ele. E ele ama vocês. Ele disse, pastor, eu participei do seminário no mês tal. Eu vim neste seminário porque eu estava passando um dilema muito grande, com alguns problemas na família. E a igreja que eu pastoreio, ela estava com profundas necessidades. O povo que vinha não ficava. Eu lutava, batizava e o povo ia embora.
E naquela hora que o Senhor colocou o povo de pé, e disse, agora vai haver manifestação de dons espirituais, de maravilha. Ele disse, pastor, eu vi. Mistério, ninguém mais viu. É mistério, irmão. Deus revela para quem Ele quer. Ele pode fazer algo diferente aqui no nosso meio. Muito diferente na vida de cada pessoa. Ele é o Todo-Poderoso. E o mistério que estava oculto, Ele disse, eu vou revelar aos santos. Ele disse, eu vi uma bola de fogo. Uma bola de fogo que vinha descendo no meio do auditório. Eu ouvi uma voz no meu coração, dizendo, corre e enfia a tua mão, pega esta bola. Ele disse, pastor, eu não saí do meu lugar, a bola veio em minha direção. Deus não se engana. O que é para você, é para você. O que Ele preparou para você, hoje é para você. Não é para quem não veio. Ah, se o irmão tivesse vindo. Não, irmão, se ele tivesse vindo, ele seria abençoado. Mas o que Deus tem essa noite é para você. Ele disse, quando aquela bola chegou perto assim, que eu enfiei a minha mão, ela explodiu no meu rosto. Eu não falei para ninguém. Mas aconteceu uma coisa tão tremenda no meu coração. Vocês sabem o que é isso? Quando o Espírito Santo chega, irmão, ele faz uma revolução no nosso coração. Eu era um pastor. A igreja dele precisava de um avivamento. Não era através da pastora. Não negligenciando, mas nós conhecemos este princípio de autoridade. Não era através do membro, da diaconisa que estava lá. Não era na vida do pastor auxiliar, aquele homem de Deus. Tinha que acontecer no púlpito, meu irmão. O avivamento é aqui, tem que acontecer aqui. Porque quando o Espírito Santo chega, que ele traz a visão de avivamento, ele muda a vida do pastor. Ele disse, pastor, naquela noite, naquele final de semana, que era um sábado, no domingo eu preguei na igreja, eu não me esforcei tanto. As palavras eram as mesmas, mas a unção era diferente. Eu preguei e iniciou um poderoso reavivamento. Eu comecei a batizar gente que eu nunca sonhei de batizar. O povo começou a chegar. Os problemas no meu lar foram dissipados. E hoje nós estamos em verdadeiro avivamento. Esse é o poder de uma visão, irmão. Poder de um sonho, de um objetivo. Quando o Espírito Santo me revelou o que eu tinha que fazer, eu incendiei a igreja que eu pastoreava. O culto de sábado, irmão, se tornou o maior culto. O povo corria para competir o culto de estudo do Apocalipse e o batismo com o Espírito Santo não cabia na igreja. O avivamento era poderoso, milagres e maravilhas começaram a acontecer porque eu comecei a dizer, irmãos, você crê que Cristo está em você? Você crê realmente? Então você tem que fazer o que Cristo fazia. Porque nós temos uma teologia, nós temos uma filosofia, nós somos muito caridosos, nós nos ajoelhamos na igreja e sabemos que a irmã está hospitalizada, chegou um bilhetinho aqui que o irmão está hospitalizado, então nós falamos, igreja, fica de pé, vamos interceder pelo irmão. Jesus vai lá no hospital e faz a obra. Se nós fôssemos espirituais, nós ouvíamos Jesus dizer, eu não vou. Eu escolhi você. Vocês estão entendendo? Não vou. Eu só vou contigo. Pense nisso, irmão.
Jesus, vai lá, tem o endemoniado lá que está quebrando com tudo, vai lá, Jesus. Não vou. Ah, quer fugir do demônio, é? Eu te escolhi, eu vou contigo. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que tem que inflamar a igreja. É por isso que esse mistério, essa coisa que esteve oculto, isso aqui não são todas as pessoas que descobrem, não, irmãos. Cristo em nós é capacidade de fazer maravilhas. Cristo em nós é capacidade de fazer milagres e maravilhas. Cristo em nós é a unção do Todo-Poderoso para dizer ao pecador: só há um caminho. E o meu desejo é que nesta noite continue o avivamento nesta igreja e que nós possamos impactar esta cidade. Cristo em vós, esperança. Neste avivamento todo, irmãos, eu comecei a dizer para as irmãs humildes, simples, pessoas que nunca teriam oportunidade de cantar um cântico numa igreja como essa. Nunca teria oportunidade de ministrar um louvor. Nunca teria oportunidade de ser uma diaconisa. Comecei a dizer para homens simples e humildes: Cristo está em você. Você pode ser, você pode fazer. E comecei a treinar aquele povo. Porque um pastor avivado, ele muda a igreja. Ele inflama a igreja. Ele mostra para a igreja a capacidade, o projeto de Deus de usar todo o seu povo para ganhar almas. Porque hoje nós estamos aqui. Nós tivemos aqui de manhã, o fogo caiu. E hoje vai começar a cair o fogo aqui também. Aqui dentro é poderoso, irmãos. Aqui dentro é maravilhoso. Aqui dentro nós batemos palmas. Aqui dentro nós vemos só o Senhor é Deus. Aqui dentro nós somos os leões da tribo de Judá. Aqui é fácil. Mas amanhã não. Amanhã vocês estarão espalhados por toda esta cidade. Encolhidinhos. Ninguém precisa saber que eu sou cristão. Se eu encontrar um irmão lá, eu só faço assim, ó. Uma igreja avivada não, a igreja avivada é diferente. Uma igreja incendiada pelo Espírito Santo. Ela está aqui hoje, mas ela não está vendo mais paredes. Não está vendo mais teto. Ela já está dizendo: amanhã eu vou chegar no consultório do meu médico, meu patrão. Eu sei que ele está com problema na esposa, no casamento. E ele vai chegar, como ele chega toda segunda-feira, mal-humorado, quebrando com tudo, maltratando os pacientes. Eu vou chegar e vou falar da solução, vou falar de Jesus para ele. Vou chegar na oficina, vou chegar onde quer que seja. Nós incendiamos a cidade, meu irmão. Uma igreja, o pastor incendeia a igreja. E a igreja incendeia a cidade, meus irmãos. E o povo vem e essa igreja fica pequena. Nós vamos ter que alugar um salão novo. Ou fazer 4, 5 cultos por dia. Porque a vontade do Pai Celestial é que a sua casa se encha. Porque a igreja avivada, ela se enche do Espírito Santo, não tem demônio que aguente. Neste avivamento, quando Deus me avivou a minha esposa, nós começamos a formar líderes, começamos a despertar homens e mulheres de toda a camada social, com todo tipo de formação que fosse, nós soltamos na cidade. E chegou lá no seminário católico. Seminaristas pega férias e vai em casa, chega em casa. A cunhada que sofria 6 anos de um demônio já tinha sido operado 7 vezes. Se endemoniou.
E uma vizinha falou, manda chamar o pastor Joãozinho. 12:00 de domingo. Irmão, se te chamar, vai. Tem que ir, não manda Jesus, ele não vai. Ele vai contigo. Você não vai sozinho, pode ter certeza. Se você pegar a chave do seu carro e cuidar qualquer que seja o tipo de sofrimento, lá estará Jesus contigo. Mas ele não vai porque ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos capacitou, ele nos mandou. Se fosse para ele ir ou para os anjos, ele não teria te chamado. Vocês estão entendendo, filhos queridos? Eu sei que estou falando para uma igreja iluminada, mas eu quero lançar um pouquinho mais de luz no seu coração. Eu e a pastora pegamos o carro e fomos correndo, era longe da nossa igreja. Chegamos lá, a mulher estava verdadeiramente endemoniada, não tinha quem a segurasse. Era uma mulher bem franzinazinha. Já tinha sido operada, o médico fazia radiografia, encontrava polias de motor no seu útero. Quando ia operar, chegava lá, virava o útero de fora para dentro e não achava. E quando eu cheguei, eu percebi um jovem de uns 17 anos, que estava de um lado e ele estava muito temeroso com aquilo. Expulsamos o demônio daquela mulher, levamos eles para a igreja. O moço vai junto. Quem era? Um seminarista, no último ano de seminário para se formar padre. Chegou lá e começou a ver aquilo. E essa coisa de avivamento pega, meu irmão. Isto é pior do que sarna. Encostou, pegou. Então tu vai encostar e vai pegar. E se pegar, pule. Pule, se tiver que falar em línguas, se puder falar em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. O poder de Deus não se compra, o poder de Deus se transfere. A unção do Espírito Santo se transfere. E naquele dia ele deu o coração para Jesus. Voltou para o seminário e falou para o chefe, eu quero ir embora. Nós tivemos que atender 3 padres. Saiu ele mais 3 do seminário. E ele se tornou um líder poderoso. Eu me lembro de uma noite, final de semana, eu falei com a equipe de louvor. Eu não me lembro se era o primeiro domingo ou o último, eu sempre fazia batismo. Vocês me preparem um louvor estratégico dentro desta visão, porque eu vou pregar aquela mensagem que eu sonho. Vocês sabem, vocês que são pregadores, vocês sabem que é assim. Vocês que são líderes sabem que é assim. Quando o Espírito Santo fala, você se prepara. A equipe de louvor estava tocando e cantando, mas os céus estavam naquela igreja. E eu estava num cantinho, sentado, de repente, alguém bate pela porta dos fundos. Pastor, tem um carro aí na frente, mandaram lhe chamar, que lá na vila tal, aquela vila que nem a polícia entrava. Não tinha rua, era tudo vielazinha. O carro tinha que ficar quase 1 quilômetro longe. Tem um homem endemoniado que está quebrando com tudo. E ninguém pode sequer segurá-lo. E mandaram chamar o Senhor. Falei, ora, só esse demônio quer me roubar minha bênção. Eu me preparei tanto para pregar aqui. Não vou. Olhei para o seminarista, ele já olhou para mim. E o coraçãozinho bateu, falei, é contigo. Prepare a sua liderança. Se prepare. Porque Deus vai abrir uma porta para você. É para você. Eu olhei para ele e disse, é você? Ele falou, eu, pastor? Eu falei, você mesmo. Convide o irmão fulano de tal, era o irmão mais maduro um pouco, e vai lá, pega o meu carro. Pastor, mas diz que lá nem a polícia entra. Eu falei, é por isso que você vai. Porque você está aqui, meus irmãos. Por que você veio aqui nesta noite para ouvir esse simples pregador? É mistério. O Espírito Santo te trouxe aqui porque amanhã tem algo para você fazer. Lá onde você trabalha, lá onde você convive.
E eles foram, e eu fiquei tranquilo, porque quando nós preparamos bem a nossa liderança, irmão, nós sabemos, nós conhecemos a nossa liderança. O pastor Claudinei não está aqui, me parece que foi viajar. Mas ele sabe que a igreja está bem cuidada pelo pastor e por vocês. Ele vai tranquilo. Mas foi honrar seus compromissos lá fora. O culto continuou, aquela bênção divina. Maravilha, eu até esqueci-me daquele episódio. Terminou o culto, eles entraram pelas portas do fundo. Olhei para o seminarista todo sujo, aquela roupa bonita, toda suja. Olhei para o outro irmão que entrou assim, ofegante. O povo já estava saindo, eu cheguei para lá e disse, me conta. Ele disse, se eu não queira saber o que aconteceu. Para começar, tivemos que deixar o carro lá longe, não entrava carro. Quando nós entramos pelas vielas, estava todo mundo acordado. O endemoniado não deixou ninguém em paz. Estava todo mundo acordado esperando o Joãozinho, aparece nós. Era o Joãozinho que era para ir. Quando chegamos lá, a casa estava tumultuada, tinha 4 homens tentando segurar o endemoniado. E disse o pastor jovem, o seminarista, quando nós colocamos o pé na porta da casa, o demônio gritou lá nos fundos. Eu mandei chamar o Joãozinho, não vocês. É maravilhoso quando o inferno sabe o seu nome. Pense nisso. É maravilhoso quando os demônios temem a sua presença numa casa. É o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer a partir de amanhã. Você precisa ser famoso aqui nesta terra. Você precisa ter fama de homem ou uma mulher de Deus. Não a fama que a sociedade nos promove, que não leva em conta o nosso caráter, a nossa família. Você precisa ser famoso pela vida que você vive, pelo Deus que você serve. Você precisa ser famoso lá no hospital, no inferno. Os demônios têm que estremecer quando ouvem falar no seu nome. Não tenha medo. Cristo está em você e não tem possibilidade de você perder. Nunca. É zero a chance de dar errado. Eles entraram e o homem disseram, eu quero é o Joãozinho de Farias. Porque eu era conhecido naquela região por Joãozinho de Farias. E eles começaram a lutar. Sai, não sai. Sai, não sai. E os 4 homens em cima ali. Ó. De repente, o jovem missionário disse, todos vocês solte ele. Ah, mas vocês não vão aguentar. E o demônio olhava para eles, dava aquela gargalhada e dizia, vocês são fracos. Vocês não têm poder nenhum. Se prepare porque isso vai acontecer com vocês. E é por isso que estou pregando para vocês. É por isso que Deus me mandou aqui. Eu não precisava estar aqui. Pastor Claudinei tem tantos amigos mais jovens, com mais experiência do que eu. Mas Deus me mandou aqui para dizer isso para você. Não tenha medo. Não tenha medo, irmã. Não tenha medo, jovens. O Espírito de Deus irá possantemente sobre vocês nesta noite. E algo tremendo vai acontecer. Mistérios vão desvendar-se. E aonde vocês colocarem os pés, a autoridade divina vai estar ali. E foram desafiados. E de repente, o seminarista pegou nos punhos daquele homem. E olhou bem nos olhos dele, e o demônio disse, eu não quero você. Eu quero é o seu chefe. Maravilha. É por
por isso, irmãos, que eu estou nessa idade, com essa caminhada, e eu amo a Jesus e quero continuar até o último dia da minha vida. É porque Ele é real. Ele não nos abandona. Na hora mais difícil da vida, Ele está conosco. O Espírito de Deus, o jovem missionário disse, naquele momento, pastor, me veio uma coisa dos céus que ele nem sabia dizer por causa do pouco tempo que ele estava na igreja evangélica. E eu me senti tão poderosamente tomado pelo Espírito Santo, e uma voz me disse, o teu chefe não é o Joãozinho. Teu chefe não é o pastor Claudinei. Tua chefe não é a pastora Mônica. O Espírito Santo disse no coração dele, o teu chefe é Jesus de Nazaré. Ele disse, pastor, eu fui tomado por uma força poderosa, eu peguei nos braços daquele homem e bati no chão e disse, o pastor Joãozinho é meu colega, mas eu estou aqui em nome de Jesus de Nazaré. Aquele homem deu um grito e deu um salto. E olhou para ele e disse, o que vocês estão fazendo aqui? A visão muda o pastor. O pastor muda a igreja. A igreja muda a cidade, meus irmãos. E o Espírito Santo vai fazer algo diferente aqui no nosso meio. Fica de pé. Vocês vão ver o que Deus vai fazer através de vocês. As pessoas não se converterão em massa enquanto os demônios não forem expulsos. As pessoas estão perturbadas por demônios, estão presas, dominadas nas cadeias do inferno. E foi por isso que o Espírito Santo disse, eu vou revelar o mistério. E o mistério é Jesus em você. É dentro de você, não é ao seu lado, não. É dentro de você. Para ir fazer a visita, ir, não mandar ele. A minha vizinha está doente, eu vou lá, não vou levar pastor, eu vou levar Jesus. E vai orar por ela. Vocês vão receber a autoridade dos céus para fazer o que Jesus mandou. O Espírito Santo traz a autoridade divina. Imagina, irmãos, a igreja que esteve de manhã e vocês que estão aqui espalhados nessa cidade, não vai ter demônios para aguentar. Não vai ter pecadores que não se convertam. E se nós fazíamos um batismo por mês, nós vamos fazer 2 batismos. Lá em Caxias, na igreja que nós deixamos lá, o avivamento poderoso, eles estão fazendo 2 batismos por mês. De almas convertidas, lavadas pelo sangue de Jesus, que passam pelo encontro com Deus, entra em toda a estrutura que a igreja deve ter. Por quê? Porque o mistério foi revelado. Jovens, adolescentes estão ganhando almas. Pelo que me disse meu pastor e minha pastora, nós estamos para multiplicar as células. Alamandarai, não tenha medo. Vai, Ele estará contigo. Enquanto nós vamos cantar esta canção, o Espírito Santo já vai ser derramado aqui. Eu quero motivar as pessoas que ainda não estão compromissadas, que deixe o Espírito falar contigo agora, porque amanhã vai ser diferente. Amanhã o dia vai ser impactante. Se Deus quiser, vai estar chovendo o dia inteiro, mas vai ser impactante. Os demônios vão começar a se reunir no inferno para ver o que vão fazer. Mas o Eterno vai enviar mais poder para nós. E os anjos de Deus estarão conosco, fazendo o que tem que ser feito.
milagres, Espírito de maravilhas,